Nada poderia ser melhor do que sermos apresentados a temas que são cada vez mais importantes em nossa sociedade atual e vinculados ao foco temático deste nosso congresso. Nesta linha, a nossa próxima palestrante, doutora Luciana Castrilon, psicóloga escolar e educacional em Framingham, Massachusetts, Estados Unidos, mestre em Psicologia Educacional pela Unicamp e doutora em Psicologia pela PUC Campinas, além de formação continuada em várias instituições de pesquisa e extensão. Falará sobre priorizar o essencial para a sustentabilidade. Cabe, mais uma vez, salientar que a doutora Luciana é filha da nossa eterna e amada Liane, que foi a responsável pela escolha do tema da palestra. Convidamos a doutora Luciana ao palco. Já está aqui. Tem microfone? Alô, som. Eu queria falar para vocês, em primeiro lugar, que eu também estou profundamente desapontada, porque a minha mãe não está aqui. Eu não sou a minha mãe. Eu quero que ela esteja aqui entre nós, em espírito, para nos iluminar, para nos dar esperança e para fazer com que eu fale sobre um assunto que foi tema de muitas de nossas conversas, mas não é a minha especialidade clínica. Eu sou psicóloga, gosto de criança, trabalho com crianças. O jovem com problemas de dependência química de hoje foi a criança de ontem. E foi essa lição que eu já tirei desse congresso. Eu estou apaixonada pelo amor exigente. Já de cara. Mas agora, teve uma pessoa ontem que me pediu, traz a Liane para nós. Ela entrava no palco, ela era diferente. E eu não consigo ser a minha mãe. Eu consigo ser eu. E eu vou fazer para vocês o que ela gostaria, a maior lição que ela me deu. Seja você mesma. Uma vez a minha mãe andou com uma meia de cada cor e eu disse, não vou atravessar a praça com a senhora. E eu não atravessei, dei a volta. Eu daria meu braço direito para atravessar minha mãe na praça hoje, com uma meia de cada cor. Eu perdi o medo de ser diferente. E isso é uma coisa muito importante quando a gente pensa em prevenção, em atendimento, em compaixão, em construção de um futuro melhor. Ainda bem que agora encontrei vocês. Não vou conseguir fazer. Vamos voltar. Vocês me ajudam, tá bom? Ainda bem que agora encontrei vocês. Eu nem queria saber. Que ensaiei tanto. Vem você, você. Porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não estava afim. Até que você chegou pra mim. E o meu coração já estava acostumado com a ilusão. Tinha sido maltratado. E agora você que me fez amar, você que me faz cantar assim, assim. Agora eu consigo. Com vocês eu vou conseguir. Vamos lá. Com o Espírito que nos une.
Vamos começar. Amor Exigente, o nosso congresso, e eu vou passar a ideia que a minha mãe conversou comigo tanto. Preservar o essencial para a sustentabilidade, a ecologia nos 12 princípios do amor exigente. Vocês já ouviram os 12 princípios muitas vezes, mas o que a mamãe dizia para mim era que a droga é a poluição do eu. Então, ela disse, o problema da poluição, a ecologia, tem a ecologia da espiritualidade, a ecologia do planeta, a ecologia da nossa casa, a ecologia do nosso corpo. E na ecologia do nosso corpo e do nosso cérebro, a gente considerar o cérebro como um organismo tão vivo quanto um broto de feijão, tão vasto quanto um rio, a gente vai ter uma outra perspectiva na prevenção e também para consertar. Vamos imaginar que uma pessoa que está se degladiando com a drogadição é como um rio que está quase morrendo. É como um planeta que está derretendo a sua calota polar. E a gente fica pensando, será que vai conseguir? Será que não? A gente pode não conseguir, mas nós vamos viver tentando. E essa é a ideia da mamãe. A primeira coisa que ela falava era que o grande mal do nosso tempo moderno é a dificuldade do homem de se reconectar como um organismo, nem melhor, nem pior do que os seus iguais. A minha mãe tinha um carinho excepcional por qualquer criatura viva. Fazia parte dela. Então, quando ela teve que se defrontar com o problema das drogas dentro da família dela, isso foi muito difícil. Minha mãe foi uma mulher que nunca fumou, nunca bebeu, nunca abusou de nenhuma droga lícita ou ilícita, nem açúcar. Nem açúcar, que ela considerava droga. Televisão era uma droga. Eu fui assistir televisão, eu tinha 15 anos. Ela achava que a televisão era uma droga. Então, a mamãe, ela ligou muito isso. Nós temos que pensar cada vez mais uma proposta de vida saudável, emocionalmente equilibrada e capaz de se reequilibrar na crise, para que a gente consiga fazer frente ao segundo maior cartel econômico do mundo. O primeiro é armamento, não é comida. E o segundo é a droga. Então, vocês têm ideia da força que vem contra nós. Mas como dizia o Dr. Martin Luther King, o fósforo mais pequenininho consegue acabar a escuridão de um quarto enorme. Então, nós temos que saber que nós estamos do lado das forças construtivas da criação, do caos recombinante, né? Então, nós vamos em frente, nós não podemos ficar, oh meu Deus, mas agora não dá mais tempo, agora arrebentou com tudo, agora reganhou, agora já era. Não, nós temos que começar. Ah, por que não está pulando do jeito que eu queria que pulasse? Não está pulando, não. Bom, mamãe preparou essa palestra, claro que tem alguma coisinha minha, quando ela estava bem doentinha no hospital. E ela me falou o seguinte, explica, minha filha, drogadição é a melhor resposta que alguém conseguiu para 3 razões para uma pessoa usar droga. Isso é minha mãe falando. Primeiro, doença mental. A doença mental não identificada gera um sofrimento psicológico que faz com que você busque o alívio. O alívio vai te custar problemas, vai te dar problemas. É um problema levando ao outro. E é por isso que a gente tem que cuidar desses pequenos sofrimentos que precisam ser cuidados. Saúde mental é um problema muito sério e muitas pessoas chegam às drogas porque a droga consegue muito rapidamente dar alívio ao sofrimento. Uma pessoa
que é tímida, toma 3 caipirinhas, consegue dançar, brincar, conversar, fazer amigos. Uma mulher frígida, toma 2 cálices de vinho, ela tem uma noite de prazer e deleite. Fácil. Uma pessoa que tem uma dor crônica, porque tem uma distimiazinha, a vida é sem graça, sem gosto de papelão, chega na hora de noite, não dorme, assiste um filme, acorda 1h da manhã sozinha, a vida não tem graça, vai no médico, o médico fala assim, você vai tomar 5 miligramas de Valium. Não é o remédio correto para uma pessoa que tem um problema existencial e também talvez uma depressão. Tem que tratar direito. Mas aquele alívio momentâneo pode levar a uma dependência. Não é 100%, mas você vai arriscar? Outro dia eu fui num parque, numa montanha-russa. Estava certinho que eu ia na montanha-russa. Aí teve um acidente e um rapaz tinha quebrado uma perna naquela mesma montanha-russa na semana anterior. Adivinha se eu fui? Não. Claro que não tem a menor significação estatística. O fato de um ter quebrado a perna numa semana, não quer dizer que eu ia quebrar a minha perna. Mas é risco. Eu pensei, isso aí tem perigo, eu não vou fazer não. Né? Então a gente consegue, através da ideia de risco, tomar decisões. Quem tem um transtorno de saúde mental não está em condições. Então ele acaba aceitando uma estratégia de compensar a sua dificuldade que leva à drogadição. Segunda razão, isso é coisa da minha mãe, que eu também achei fantástico, também concordo, acho ótimo. Nós usamos drogas e outros anestésicos sociais. Facebook é uma droga. Se você utilizar bem, o Facebook te contacta com o mundo, você forma grupo, você põe as memórias, você compartilha as histórias. Eu estou fazendo agora a história dos irmãos Castrilon, nós somos mais de 600 primos, né? Eu não conhecia a minha origem, eu fiz o 21 e eu descobri que a mamãe é 24% índia. Eu sou 12% índia, minha avó era 50% índia. A matança dos índios no Brasil foi tão cruel, que eles nem herdaram cassino, como nos Estados Unidos, nem tem festa, e eles silenciaram sobre a sua própria origem. Minha avó era metade índio. Minha bisavó era índia, ou índio, não sei o nome, não sei nem a tribo. Então, quando a gente pensa em o que eu estava falando? Perdi. Aí, fui indo. Do Facebook. Então, eu estava fazendo Facebook toda feliz, mas quando a gente usa o Facebook por horas a fio, e se isola daquilo que está ao nosso redor, a gente fica só vendo quem foi, onde está, o que é, e fica uma coisa mais passiva, e distrai, e te afasta da sua real experiência psicológica. E isso é uma grande dificuldade. Por que hoje em dia, os jovens podem passar horas, se eu falar para você assim, você vai passar a noite inteira hoje, olhando um visor e monitorando se vai chegar ladrão. Você vai fazer isso. Se chegar o ladrão, você vai atirar pistolas que vão fazer o ladrão ficar paralisado, tá? Você vai fazer isso hoje até amanhã, às 5h da manhã. Eu não vou te pagar nada para fazer isso. Você faz? Se eu te pedir, né? Mas os jovens de hoje, eles fazem gratuitamente isso. Eles ficam horas montando ataques para outros exércitos, construindo cidades inteiras feitas de bloquinhos de plástico, apostando corrida de carros eletrônicos. Horas. Eles fazem tudo isso. Por quê? Porque viver está incomodando. Viver está difícil. A imaturidade emocional está levando muitos dos nossos jovens para as drogas. Porque a vida, gente, a vida para quem não é apaixonado pela vida, a vida é muito sem graça. Você tem que esperar. Na dimensão do tempo, eu tenho que esperar. Esperar é duro, esperar é difícil. Você tem que inibir gratificação. Não pode comer agora, não pode comer doce, não pode brincar porque tem que estudar para fazer lição.
Não pode ir no baile, porque você tem que estudar. Não pode comprar o carro, porque você tem que pagar o remédio da diabetes da sua mãe. Você tem o tempo inteiro escolhas limitadas, adiamento de gratificação, percepção dos seus próprios limites. Eu não sou nova, eu não sou magra, eu não sou gostosa, eu não sou rica. Aí eu abro agora na televisão, a televisão trouxe para dentro da nossa casa a inveja institucionalizada. Eu vou contar o que o senhor falou para mim. Eu moro numa colônia, assim, tem muita gente brasileira. E aí eu ouvi de um senhor a seguinte história. Olha, lá em Coronel Fabriciano, quando eu, no meu tempo, se um pai conseguia pôr uma sandália havaiana no pé do menino, mandar ele para a escola para fazer 9ª série e casar os filhos, ele era um homem de bem, é uma pessoa realizada. Hoje em dia, olha, meus filhos têm Apple, tem esses negócios de tablet, tudo, e eu sou um bosta. É um imigrante que pagou 12 mil reais para um coiote, passar ele pelo México, atravessar o Rio Grande, chegou em Framingham, a cidade onde ele não falava a língua, ele coloca azulejo, ele ganha $18 a hora, ele sustenta os filhos, e ele ainda é um bosta. Então, crescer no mundo moderno é uma das coisas mais difíceis que tem. Crescer no Brasil, então, é muito complicado. O desemprego está crescendo. A corrupção, não vamos nem falar, né? Desemprego, corrupção, falta de perspectiva para o jovem. Ele sabe que aqui tem uma prática muito complicada, que ele sabe que se você não tem contato, você não tem futuro. Se você nasceu pobre, seus pais não têm a rede social que vai te dar a vantagem, você está fudido. Certo? Não é fácil crescer no mundo de hoje. Tem que ter uma resiliência, uma capacidade de estabelecer meta. E isto é muito difícil de desenvolver. Então, quando a gente pensa em prevenção, a gente tem que apostar em fortalecer essas metas. Quando a gente está pensando nos nossos filhos, que já estão adoecidos pela sua própria imaturidade psicológica, o fortalecimento de pequenas metas é extremamente importante. Quando eu abri o caderninho de anotações onde a mamãe colocou as ideias dela para essa palestra, eu vi que era um caderno que ela tinha começado alguns anos antes, e ela tinha anotações das metas dela, pessoais. Então, a Liane, com 30 anos de Amor Exigente, não sei quantos anos, um pouquinho menos, 28 anos de Amor Exigente, ela ainda tinha metas semanais. Então, a capacidade de estabelecer metas é muito importante, porque muita gente chega às drogas porque tem uma imaturidade psicológica nas áreas de estabelecimento de meta, adiar gratificação e uma autoestima que seja um pouco mais resistente às pressões sociais. A terceira razão é uma razão existencial. A gente conversava muito sobre isso. Qual é o sentido da vida, né? Qual é o sentido do sofrimento? E eu e minha mãe chegamos a uma conclusão, que se a gente quer achar que nós somos humanos, que nós temos capacidade de escolha, escolher amar, escolher fazer algo, criar, como foi falado ontem na abertura, que a criação de algo novo, de um afeto novo, de uma coisa nova, é uma expressão do amor, uma expressão do ser humano. Eu tenho que admitir que eu vivo num universo que não está pré-determinado. É um universo de chances. Por quê que o filho da minha colega, tudo maravilhoso, perfeita, família linda, tudo maravilhoso, ela grávida, primeiro filho, a criança é anencéfala, vai nascer e vai morrer, acabou. Não vai crescer, não vai se formar, não vai usar droga, não vai se recuperar, não vai casar, não vai ter filho, nada, vai morrer na hora que nascer. E aí, essa moça me passou uma coisa muito bonita. Ela decidiu não interromper a gravidez. Ela decidiu levar essa gravidez a termo.
E ela falou: se você tiver, e a gente estava no inverno, se tiver nesse frio e um passarinho pousar num galho e voar, e eu nunca mais ver, você acha que eu ia querer que esse passarinho nunca tivesse pousado? A minha filha é um passarinho que vai pousar no meu galho. A criança viveu 30 segundos e faleceu. Mas ela pousou. Nós vivemos num universo que não está pré-determinado, e eu não tenho muita clareza se nós conseguimos influenciar significativamente o tempo inteiro. A vida, como dizia minha mãe, é um rio. Se é um rio, você pode passar a vida inteira nadando contra a corrente. Você pode ser um bosta no remanso. Vocês sabem o que é bosta no remanso? Não. Isso também eu ouvi de uma senhora que era casada com um bosta no remanso. Ela me explicou. Ela falou assim: olha, ela limpava a casa, ela fazia, ela era uma pessoa muito caprichosa. E eu falei assim: e o seu esposo? Ela falou: ele é um bosta no remanso. Aí eu fiquei assim. Ela falou: é um bosta na água. Eu que inventei o bosta no remanso. É um bosta na água. Eu falei: o que é? Ela falou assim: sabe quando tem no rio aqueles rodamuinho que não vai para lugar nenhum? Fica parado ali? Ali é ele ali. Então, a gente pode descer o rio da vida como um bosta no remanso, nadando o tempo inteiro contra a corrente, ou nós podemos construir a nossa canoa e fazermos a nossa jornada, que em alguns momentos será determinada por nós. Nós podemos remar para uma beirada, aqui eu vou parar, aqui eu vou acampar, aqui eu vou visitar um primo meu, aqui eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou botar um saco de lixo para o pessoal que faz piquenique aqui não poluir. Você vai deixar a sua marca no mundo. Todos desaguaremos no mar. Mas nós podemos descer o rio de uma forma diferente, não é? No rio da vida. Mas eu sei que pode ser que em algum momento da minha caminhada, eu estou com a minha canoa, com tudo certinho, de repente desce uma tromba d'água como desceu aqui perto. Será que a tromba d'água desceu para me punir? Para me ensinar uma lição? Mas se fosse para me ensinar essa lição, me ensinava de outro jeito. Será que vai ter algo especial para mim se eu fizer isto ou aquilo? Gente, em alguns momentos não tem porquê. Aconteceu. Não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Tem hora que simplesmente aconteceu. Nesse universo de chances amorosamente criado de uma maneira explosiva e criativa, tem algumas coisas que vão acontecer conosco que nós não vamos conseguir prever. E aí é que é importante ter a resiliência emocional, a capacidade de resistir, de buscar outras pessoas que estão também conosco no rio, porque se não for, aí nós vamos nos desesperançar. É o sentido da vida. O Eclesiastes é um livro bíblico que, de alguma maneira, se assemelha a Tao Te Ching, aonde ele fala o seguinte: se você for tentar encontrar uma lição linear para a sua vida, você vai se desapontar. A falta de sentido pode levar à drogadição. Eu conheci no mesmo dia 2 pessoas nos Estados Unidos. Eu trabalhava numa casa para idosos. Trabalhei por algum tempo. E eu conheci um colega que era a profissão mais simples que tinha nessa casa de idosos. Ele cuidava do leito dos pacientes acamados. O nome dele era José, e o José era da Guatemala. E o José me disse: eu amo o meu trabalho. Dar banho de leito em paciente, dar banho nos pacientes pesados, era difícil. Ele falava: eu amo porque são pessoas idosas, meu pai e minha mãe estão lá na Guatemala e eu não posso estar com eles. Falei: pois é, você não é imigrante indocumentado, não pode mesmo. Aí eu falei: e você consegue, você não pode visitar seus pais? Ele falou: não, mas eu sei que com o meu dinheiro
eles comem frango todo dia. Nesse mesmo dia, à noite, eu estava fazendo um sanduíche do meu doutorado. Aí nós fomos numa universidade, tinha um jantar dos estudantes, e nós fomos na casa de um cirurgião torácico brasileiro, que ensina cirurgia torácica numa universidade de bastante prestígio nos Estados Unidos. Ele ficou bêbado igual um gambá, bem encachaçado. Ele já tinha aquela barriga do alcoolista. Você via que aquela cachaçada não era de uma noite só. E ele virou e falou assim: você sabe por quê que eu me tornei um cirurgião torácico? Por que eu estou ensinando numa Ivy League? Você sabe por quê? Eu falei: não. Porque eu posso pegar o meu uísque, envelhecido com 18 anos, e sentar na beira da minha piscina. A falta do sentido da vida. Esse homem abre coração, salva vidas, o outro limpa a bunda dos idosos. Qual dos dois tem mais chance de se tornar uma pessoa com problema de substância? A falta de sentido. Minha mãe falava: minha filha, um pé de pau está falando com a gente. A pessoa mais simples e mais humilde pode em algum momento ter essa tomada de decisão, essa busca do sentido da vida. Um general romano, provavelmente com todo aquele prestígio, de repente toma uma porrada, cai de cara no chão e fala assim: errei, quero uma chance para recomeçar. Dizem que pau que nasce torto, morre torto. Eu não sou pau, posso me regenerar. Quem era? São Paulo. São Paulo aconteceu exatamente isso. Ele mudou, falou: qual é o sentido da minha vida? Então, 3 razões: transtorno de saúde mental, vulnerabilidade, imaturidade psicológica, falta de sentido existencial. Como é que a gente consegue trabalhar isso nos princípios do amor exigente? As raízes culturais estão aqui já. Nós vivemos num milênio que tem tanto a promessa de unir todas as nações para tentar salvar esse planeta, quanto terminar o pacto que já tem, acho que 30, 40 anos, de não proliferação de arma nuclear. Nós estamos hoje com um presidente que simplesmente falou assim: gente, vamos voltar a fazer, reativar esse negócio nuclear, vamos ampliar, vamos vender para a Polônia, vamos começar? Então, a gente ou vai para um lado, ou a gente vai para o outro. Então, as raízes culturais no eu são a imaturidade psicológica e os transtornos mentais, os transtornos do cérebro. E do ponto de vista cultural, é a falta mundial, é a falta de sentido. Só que nós já temos o sentido. É a planeta Terra. É a possibilidade da sobrevivência da nossa espécie. O que eu fiz aqui? Quero passar para frente. Deixa eu ver aqui. Para onde que eu aponto? Aqui. Alright. Sabe o que eu gostaria da ajuda de vocês? Eu tenho um pouquinho de dificuldade com o controle do tempo. E eu tenho 40 minutos. Né? Então, eu preciso que alguém me diga quando estiver faltando 30 minutos. Já acabou? Oi? Eu não... Pode continuar? Pode tocar? Então vai. Eu quero saber... Aqui, volta aqui. Raízes culturais. Genética, experiência e lugar social. Gente, eu sou vira-lata. Eu tenho 8% de negro, 12% de índio e o resto é misturado, italiano e espanhol. Cachorro vira-lata é uma combinação genética que a gente não sabe. Mas os cachorros de raça, você tem um certo controle, eu sou cachorreira, sobre as suas características. Gente não é cachorro, mas gente também tem características genéticas. As raízes culturais do eu são aquelas relacionadas ao que você vai fazer com as experiências culturais do seu filho
considerando a parte genética dele. Os bebês podem nascer com baixa tolerância à dor. Vai ser um bebê tranquilo, outros com alta tolerância à dor. Nossa, Mãe Santíssima. E aí você vai ter crianças mais vulneráveis. Quando a gente vai tentar ajudar alguém, é importante observar que ao nível individual nós temos padrões de resposta do cérebro que facilitam ou dificultam a recuperação. Hiperatividade, ansiedades, transtornos, uma tendência a precisar muita coisa de rigidez. Crianças com algumas características no espectro do autismo, que têm uma dificuldade muito grande para socializar. Então, tudo isso pode tornar muito difícil a experiência cultural dos nossos filhos. Tem famílias de risco. A minha família é uma família de alto risco para a drogadição. Eu tenho 2 tios do lado paterno que morreram por problemas relacionados ao álcool. Eu tenho vários parentes que não necessitam ser nomeados. Os mortos a gente pode nomear. Várias das minhas tias foram mulheres maravilhosas, com carreira e com dificuldades, também com transtornos do humor. Quando eu era pequena, mamãe rezava o terço, e esta era a Nossa Senhora da Cabeça. Era uma invocação rara. Muitos anos depois eu consegui encontrar um santinho de Nossa Senhora, uma medalhinha de Nossa Senhora da Cabeça. Mamãe rezou a vida inteira para não enlouquecer. A vida inteira. Ela tinha uma história de trauma. Ela foi acolhida foi para uma escola de freiras, aonde ela encontrou paz, meditação. Compreender risco é uma coisa muito importante quando a gente pensa em fatores nas raízes culturais. Os riscos de uma pessoa, os riscos do seu grupo. Você morar numa cidade onde tem recreação saudável para o seu filho, vai ter menos risco do que você morar numa cidade onde tem pouca oportunidade de recreação. Os nossos adolescentes lá nos Estados Unidos, se eles vão para uma cidade onde tem um nível mais alto de jovens já estabelecidos usuários de droga, a tendência deles para serem aceitos é usar a droga para serem aceitos. Então, tem fatores de risco que a gente tem que começar a analisar. Do ponto de vista da ecologia social, entender esses fatores e tentar ajudar não é a cura geográfica. É você tentar encontrar no tecido social, ao redor daquela pessoa que você está tentando prevenir ou ajudar, o que é que pode ser ajudar. Para algumas pessoas pode ser a igreja, para outras pessoas pode ser cuidar de cachorro de rua, se vincular a uma organização. Tudo isso vai ajudar a buscar uma finalidade, um sentido para a vida. O contato com a terra, com esse grande organismo terra, ajuda a sarar, ajuda a gente a se sentir mais vivo. Acho que é por isso que as fazendas têm essa mensagem de reconstrução, né? Quando a gente pensa na destruição do eu através das drogas e a destruição do mundo através do esgotamento dos seus recursos, a gente se pergunta, está na cara que vai dar errado. Está na cara. Eu fui ver o Rio Tietê, eu fui dar uma conferência em Marília. Gente, pareceu que passou cera quente na beira do Rio Tietê. Está depilada inteirinha as margens do rio. Eles tiram tudo para poder plantar cana até bem na beiradinha. Aí depois reclama. Por quê? Por que a gente faz isso? Por que tem esse imediatismo tão grande? Porque a gente tem essa dificuldade, uma imaturidade psicológica que nos impede de pensar no outro. Que nos impede de achar que nós podemos ser, sim, não tão bons quanto a gente pensava. Muitas vezes a experiência do uso de drogas concede ao jovem, pela primeira vez na vida, a experiência de ser importante, competente e parte de alguma coisa maior do que ele.
Um jovem que foi para a escola, a professora não foi bem, não conseguiu, tem gente melhor, que usa uniforme melhor, que o pai vai buscar com um carro melhor, tudo é melhor, ele não conseguiu fazer nada, não recebeu um elogio. Lá nos Estados Unidos, os professores, em Massachusetts, os professores elogiam muito. Teve um menino chamado Joelson que falou: professora, aqui a gente não pode nem dar um peido que a professora fala good job, bom trabalho. Que tudo é good job. Oh, awesome, that's so nice. Então o menino passou pelo dia, não ouviu um elogio, não falou assim: Wanderson, você, quero que você desenhe na lousa aquela árvore que você desenhou, você desenha tão bem. Todos nós somos um presente parcialmente desembrulhado para a humanidade. Se ele não escutou isso ainda, aí ele chega lá na boca de fumo e alguém fala para ele assim: aqui, fica ali na esquina, a hora que a cana chegar, você dá um toque para nós. E depois no final, ele cheira uma cola ou ele fuma uma pasta qualquer. Esse menino se sentiu em uma tarde importante, que ele está cuidando, ele é parte e competente. A experiência da droga valida exatamente isso. Como é que a escola, como é que a família vai fazer com que a gente se sinta importante, competente e pertencendo a alguma coisa? Como é que uma pessoa que já está em cacos vai conseguir se reconstruir? Falando da ecologia, pais também são gentes. Isso é uma história que, não sei se vocês conhecem a geração Carangaço. Vocês conhecem? Quando eu era jovem, não na minha casa, que a minha mãe quase não comia carne. Meu pai comia o peito, minha avó comia a coxa e eu comia o carangaço. Agora eu cresci, eu cozinho para os filhos, meus filhos comem a coxa, meu marido come o peito e eu como o carangaço. Como o futuro está chegando cada vez mais depressa, a distância entre as gerações está aumentando. E, como é uma sociedade futurocêntrica, eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo tudo por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. O futuro é melhor, o último iPhone é o melhor. A mulher de 50 não é melhor, porque tem uma de 30 bem ali dando sopa. É uma sociedade que está ficando orientada para o futuro. A criança que dormia na cozinha há 200 anos atrás, hoje é o centro do universo. E os velhos e as pessoas mais velhas estão perdendo importância. É uma mudança importante que está acontecendo conosco. Então, como é que a gente vai fazer para resgatar a nossa própria identidade? Tendo projetos pessoais. Eu me amo, eu gosto de mim, eu tenho projetos pessoais. A minha família é importantíssima para mim, mas eu tenho que ter meus projetos pessoais. O Amor Exigente foi um projeto pessoal para minha mãe. Nem sempre foi uma coisa tranquila. Já vai de novo? Ah, mas eu preciso ir para essa reunião, eu vou para Divinópolis. Como Divinópolis, Liane? Como é que vai ser? Era um projeto pessoal da minha mãe. A minha mãe não era aquela pessoa que mandava pacotinho para mim na Europa, para os Estados Unidos. Não era não, porque ela tinha um projeto pessoal. E ela falou: minha filha, você vai ter o seu projeto pessoal. Eu tenho o meu. Pais também são gentes. E os recursos? São limitados. Tempo, dinheiro, água e natureza. Ter recursos psicológicos limitados, uma pessoa que está se recuperando, por que o recuperando precisa de apoio? Mamãe falava, o drogado é um doente. Precisa de comidas leves, atividade física, compreensão, compaixão. Às vezes está carregando uma tonelada de culpa. Então, ele precisa deste apoio, né? Os recursos são limitados. Isto ajuda o jovem a entender que ele vai ter que aguentar a frustração. Não vai, não tem horário de chegar,
porque os recursos são limitados. Existe um fim para os recursos. Do ponto de vista ecológico, também a gente não pode desperdiçar água. A gente não pode desperdiçar energia. Ajudar a crescer na família essa ideia de preservação dos recursos é muito importante. E preservação também dos recursos emocionais. A gente fala, eu não aguento mais, mas aí você aguenta. Você fala, ai, mas eu não aguento, mas aí você aguenta. Então, os recursos são limitados. Se você não aguenta, não faça. Porque os recursos são limitados. Se o dinheiro não dá, não faz. Você não vai para a excursão de formatura. Por quê? Porque nós vamos pagar o médico que vai fazer a ponte safena da sua avó. Recursos são limitados. Por que nós não vamos cortar? Eu lembro de uma situação que a mamãe falava, não corta um pé de pau, porque os recursos são limitados, tem que salvar a floresta. Pais e filhos não são iguais. Pais são gente, os filhos também são gente. Os pais têm uma responsabilidade muito grande. Imaginem esta mochila aí que vocês viram. Só na sua cabeça, pensa rapidinho. Se você fosse colocar nesta mochila algo para o seu filho ou para a sua filha, ela vai partir para uma viagem, tá? Pensa 3 coisas, que você não sabe para onde é. Pensa 3 coisas que você gostaria de botar na mochila. 3 coisas. Pensou? Você não sabe para onde. Pensa. 3 coisas. Água, comida e cobertor. Vamos ver. Vamos imaginar que essa viagem é para o futuro. Como vai ser o futuro daqui a 20 anos? Como que nós vamos preparar o nosso filho para daqui a 20 anos? Como nós vamos preparar o nosso recuperando, que está tão fragilizado ainda, para aguentar a trombada de um desemprego, de um não da namorada, do envelhecimento, das sequelas que a droga deixou, né? Aí a gente tem que pensar nesta necessidade como é que eu preparo meus filhos para o futuro? É um futuro que está sempre se transformando. Então, nós temos que dar para os filhos as ferramentas de reequilibração interna. Eu faço yoga com as minhas trigêmeas. Eu tenho trigêmeas de 8 anos de idade. E depois que eu comecei a fazer yoga com elas, foi uma diferença muito grande na minha vida. Eu não sou uma pessoa calma. Trigêmeos é uma tristeza. Um dia alguém falou para mim, você vai um dia sentar na cadeira do dentista, fazer canal e vai ficar feliz. E isso aconteceu, isso comigo mesmo em Ubatuba. Eu deitei na cadeira do dentista e falei, graças a Deus, porque é cansativo demais. Mas depois que eu comecei a fazer yoga com as minhas filhas, isto ajudou muito na minha família. É uma prática para melhorar a resiliência emocional. A capacidade da pessoa entrar em contato com seus sentimentos e saber o que vai fazer com eles. Então, para um recuperando, faz-se necessário também queimar um CD, fazer uma música, sites que ajudam relaxamento muito rápido, redução de ansiedade, ter uma mala de truques e de recursos, porque o futuro vai dar cada tranco na vida que é importante a gente se preparar com ferramentas de autorregulação emocional. Esse é o kit survivor para o futuro da gente. Essa é uma música muito bonita, não vai dar tempo de cantar nada, mas enfim. Essa música fala muito da questão ecológica que a minha mãe lembrava e ela adorava essa música, né? Então, perdoa os pais são diferentes e eles também têm erros, né? E a música, eu só vou contar o começo da nossa querida Elis Regina, que morreu de uma overdose, porque ela também não tinha nessa mochila, na mochila dela, as ferramentas que ela precisava para se defender dos baques. Porque uma vez ela disse, eu já sou a melhor cantora do Brasil, você ainda quer que eu seja educada? Ela era grossa, perfeccionista, difícil. A hora que a vida deu uma porrada na cara dela, ela teve que se apegar com quem? Com a cocaína. Que foi quem dava para ela a precisão de notas que ela queria.
Então, a humildade e a resiliência emocional ajuda a gente a sobreviver aos trancos, né? E ela nos coloca aqui, como os pais, e ela, se tivesse viva, cantaria aos seus 3 filhos. Perdoem a cara amarrada, perdoem a falta do abraço, perdoem a falta do espaço. Os dias eram assim. Perdoem a falta de escolhas, perdoem a falta de ar, perdoem o medo da vida. Os dias eram assim. Todos nós pediremos perdão para os nossos filhos. Alguns dos nossos filhos nos perdoarão, outros não. Todos nós temos alguma coisa a perdoar aos nossos pais. A hora que a água bate na bunda, a gente percebe que cometeu erros. Todos nós cometemos erros. Todos nós desmatamos os nossos recursos. Todos nós vamos encontrar a seca. Mas tem um momento em que nós vamos ter a tomada de atitude. Chega de desmatamento. Está na hora de começar a plantar. E faz parte da cura o replantio. Não vai dar para fazer muito aqui, vou passar. Tomada de atitude. Essas criancinhas ali estão brincando de comprar alimento saudável, porque eu não sei como é aqui, mas lá nos Estados Unidos, quando você passa pelo caixa do supermercado, na altura das crianças, tem um monte de açúcar. A maior causa de diabetes, obesidade, doença cardiovascular é açúcar. Açúcar é uma droga, televisão é uma droga. Fritura é uma droga. Alto sal, alto açúcar é uma droga. Nós temos que tomar atitudes. Se você está com álcool, você não vai dirigir. Eu estava num jantar uma vez, eu tive que falar, desculpa, mas eu não vou voltar para casa com você. Foi chato, mas eu tive que fazer. E me ajudou a ter tido uma mãe que andava com 2 meias, uma de cada cor. Me deu um norte que eu acho meu rumo. Para o futuro, é muito importante que a gente tenha um norte. Qual é o norte? É a sobrevivência do planeta, é o equilíbrio de trocas, é a capacidade de renovar os recursos, de descansar bem, de comer bem. E não pode estar num mapa, porque o mapa fica velho. Olha só, gente, esse é um mapa do mundo de 1500. Podemos usá-lo? Não. O mapa tem que estar dentro de nós, que a gente se vira, né? Quando vem a crise, a gente pensa assim, para que esse homem foi fazer essa casa bem nessa beirada? Quem mandou? Ah, também puderam, olha lá onde é que ele faz a casa dele. Gente, este terreno lá embaixo, por que será que ele não fez a casa dele lá? Porque era dono de alguém. A crise, ninguém precisa se pensar em culpa na crise. A gente tem que pensar o que é que nós vamos salvar. O que é preservar o essencial para a sustentabilidade? O que é que esse homem está procurando ali dentro daquela... Os documentos que vão dar para ele a identidade. Uma foto de família que vai dar para ele a memória. O resto, a água vai levar. Se você tem identidade e você tem memória, a crise vai ser superada. Porque ele agora, eu tirei a foto que ele estava só. Mas logo em seguida vai chegar alguém, e se ele não estiver só, se ele não estiver sozinho com a sua dor, ele vai conseguir edificar a sua casa sobre a rocha. Tem como se preparar para a crise? Sozinho não. Tem que ser como? No grupo, né? Em cooperação. Esse aí é um mutirão de retirada de lixo, de um ribeirão. E é o trabalho todo dos grupos de amor exigente. Eles reciclam o lixo emocional, da culpa, das tensões, dos ciclos de comportamento que se repetem. E eles conseguem, dos restos e do lixo, fazer alguma coisa. Lixos humanos, verdadeiros lixos humanos. E a gente consegue deles fazer germinar
uma terra de alta produtividade. Eu acho que os grupos de ajuda recíproca, com a parceria tão bonita que o Amor Exigente tem com a ciência, o Amor Exigente não briga com a ciência. Eles dão a ajuda mútua que nós precisamos para reciclar o lixo emocional e conseguir construir alguma coisa nova. É o replantio psicológico. Esse menino aí, ele trabalha na África e ele fez um motorzinho só porque ele achou uma bibliotecária que emprestou um livro para ele. A história dele é linda. E da culpa, nós utilizamos a recuperação. Eu mudei um pouquinho a palavra aí, a gente conseguir recuperar. Na crise, nós temos que ter a disciplina de voltar para a rota. Nós vamos sair da rota, porque vai ter vento, tempestade, tudo. Mas se a gente tiver o norte, eu falei, eu volto. Recaiu? Volta. Não foi na terapia? Depois ele volta. Se eu voltei a comer como depois que a mamãe morreu, eu tenho uma pancreatite porque eu tive as trigêmeas, eu quase morri. Porque eu sou adita a açúcar e gordura. E eu não posso comer gordura. Eu morro se eu comer gordura. Morro mesmo. Então, o que eu fiz? Comi gordura. Como qualquer pessoa com abuso que é uma pessoa adicta. Eu sou um comedor compulsivo. Então, a gente tem que prestar exigência e disciplina. Voltar. Hoje me perguntaram, você não vai comer sorvete? Eu falei, não, obrigada. Direitos humanos, ética planetária. Nós temos que fazer um mundo novo. E é este fazer um mundo novo que ajuda na recuperação. Porque mesmo a pessoa que é ainda tão fragilizada pela dependência química, tem algo a contribuir para o planeta. E aí a mamãe falava, esses rapazes, quando eles plantam, quando eles cuidam dos bichinhos, tem que colocar ele em contato com a vida, tem que criar galinha, ver pintinho nascer, drogado tem que ver pinto nascer. Não é uma coisa interessante? Era o jeito dela de dizer. Drogado tem que ver pinto nascer. Agora acabou. A última, cadê a foto da mamãe? Com o Amor Exigente, a minha mãe se tornou uma pessoa mais doce, mais sábia, mais corajosa. Ela morria de medo de avião. Muito mais compassiva. Muito mais poderosa na influência que ela tem sobre o planeta. Ela me dizia, minha filha, se a gota soubesse que ela é uma onda no mar, ela não teria medo de dissipar no oceano. Nós somos todos gotinhas nesse oceano. Que nós estejamos juntos, sarando este planeta, sendo compassivos uns com os outros e percebendo que um mundo saudável, uma vida saudável, nos ajuda a reorientar a nossa vida para que nossos jovens encontrem o seu sentido de viver, a sua maturidade psicológica e o seu imenso valor. Porque cada um de nós é um presente para a humanidade. Muito obrigada. Convidamos Nélida Azevedo para entregar uma lembrança do nosso Tocantins à palestrante Luciana Castrilon, com nosso agradecimento pela sua generosa disponibilidade e contribuição no nosso evento.